diz o seguinte: então, depois de Jesus ter curado a todo esse pessoal e de ter dito, não me exponham à publicidade, eu não preciso de publicidade, o verso 22 diz, então, lhe trouxeram um endemoninhado. Ele tinha acabado de curar gente de todo tipo de doenças e enfermidades. Agora trouxeram alguém que sofria de uma calamidade espiritual. Algo que deixa todos os transtornos designados pela psiquiatria numa condição infantil quando comparada com o que significa um verdadeiro e genuíno endemoninhamento. Que a maioria de vocês nunca viu. Vocês veem aí na televisão, é tudo palhaçada, teatralidade. Como eu disse, eu nem perco meu tempo dizendo sai, bato palma, acabou a palhaçada. E estão levantando, porque eles sabem quando você sabe que aquilo é palhaçada, sem falar que na TV tem uma quantidade enorme de gente contratada pela agência de publicidade para cair naquela hora e ainda parar no intervalo comercial. Então a maioria de vocês nunca viu um possesso. Então não fiquem achando que vocês já viram, porque vocês não sabem o que é isso. Isso é coisa muito séria. Pouca gente conhece de fato e de verdade. Trouxeram-lhe um endemoninhado, cego e mudo. O espírito maligno nele tinha crescido de tal forma que tinha cegado, tinha penetrado em regiões neurais do indivíduo e anulou, matou recursos cerebrais e sinapses variadas, e o indivíduo, além de endemoninhado, ainda ficou com bloqueios cognitivos radicais. Ele não conseguia ver, nem conseguia ouvir nada. Ele tinha sido lacrado por esse poder espiritual nessa masmorra do próprio ser. E, obviamente, quando alguém não consegue ver e não consegue ouvir, o próximo passo na evolução, na continuidade dessa condição, dessa realidade, é que a pessoa vai desaprendendo a falar. Porque eu preciso estar ouvindo todo dia para que eu não perca minha dicção, meu vocabulário, minha vocalização, minhas expressões. Do contrário, uma surdez com uma cegueira prolongados vão fazer com que o indivíduo, com o passar do tempo, vá perdendo até a condição da fluência, da dicção, da comunicabilidade oral, vai diminuindo também, vai atrofiando. Porque a nossa oralidade depende fundamentalmente da nossa audição. E aí está esse homem preso na masmorra dele mesmo. E ele é levado a Jesus. É uma condição horrorosa você existir preso em você mesmo. Sem diálogo, sem visão, sem percepção, sem captura auditiva, com a diminuição de aprendizagem. Uma pessoa que não ouve, que não vê, está profundamente reduzida. Seja isso do ponto de vista físico, auditivo, visual, ou seja do ponto de vista analógico e metafórico. Uma pessoa que foi cegada no seu entendimento. Que é o que Jesus fala. Ele às vezes cura o cego e aplica isso à cegueira de entendimento. Na vida daqueles que têm olhos, mas não veem. Ou, quando ele cura surdos e aplica isso àqueles que, tendo ouvidos, não ouvem, não acolhem, não querem entender, bloqueiam cognitivamente a verdade da informação e da realidade. De modo que viver preso nessa condição, seja ela física, concreta, ou seja ela transformada em metáfora aplicada à condição da nossa própria existência de bloqueios cognitivos produzidos por traumas, por medos, por fanatismo, por pânico, por ameaça de juízo, por uma quantidade enorme
de fatores que geram esse condicionamento de bloqueamento, de negativismo e negacionismo de compreensão do óbvio. E que acontece com milhões de pessoas na Terra, no planeta, acontece com bilhões de pessoas. Trouxeram a ele essa pessoa. E ele a curou. Ele abriu-lhe os olhos e desimpediu-lhe os ouvidos. Ele curou o indivíduo, nesse caso, como o diagnóstico dele, na precisão total. Ele identificou que a cegueira do indivíduo não era ocular e que a surdez do indivíduo não era auditiva, que era um bloqueio de natureza neural, que tinha havido um esfacelamento sináptico, que tinha havido um bloqueio psíquico, que tinha havido um impedimento de natureza mental, espiritual, que tinha havido uma determinação tirânica de governança demoníaca sobre o potencial daquele indivíduo que estava agora atrofiado. Ele o curou não botando a mão nos olhos ou nos ouvidos, ele curou o homem só dizendo: fica livre desse mal. Sai dele, espírito imundo, sai dele. Ele não gritava na praça e não gritava com demônios também. É tudo na base da autoridade, meramente pela palavra. Sai dele, espírito imundo. E na mesma hora o homem voltou a ver. Na mesma hora o homem voltou a ouvir. E toda a multidão se admirava, aquele povo que já vinha com ele daquela sinagoga maligna, tinha sido curado por ele, e que tinha ouvido a recomendação: não me exponham à publicidade, e que agora estavam presenciando o trazer desse cego e mudo, cuja condição era estabelecida por uma força espiritual maligna que tinha tomado conta do ser desse indivíduo. Quando viram Jesus dizer: fica livre do teu mal, e o homem voltar a ver, voltar a ouvir, se desentupir, se desblindar para a realidade, toda a multidão ficou admirada, chocada. Porque quem quer que não tenha um coração prevenido contra Jesus, contra o Evangelho, contra a graça, se admira esfuziantemente de ver a presença do reino de Deus entre nós. Desse poder que arranca demônios como quem puxa um fiapo. E desimpede bloqueios como quem sopra um cisco. E abre a compreensão, o entendimento, sem precisar de grito, gritaria ou agressão, esbofeteamento ou esmurramento de ninguém. É tudo com aquela vontade de quem diz: haja e haverá, faça-se e faça-á, eu quero e tornar-se-á. Assim como é tudo com Jesus. E é assim que a gente vê o modus operandi dele. E é por isso que ele diz: aprendei de mim, que vocês vão aprender a fazer as coisas do jeito que eu faço e do jeito que eu sou. Então a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Ou seja, é uma pergunta provocativíssima para os religiosos todos, especialmente para esses fariseus raivosos que sofriam de cólera canina, que viviam atrás de Jesus e de quem quer que a Jesus quisesse seguir, tentando demovê-los da ideia às mordidas e às dentadas. Verdadeiros cães raivosos. Olha a pergunta. Sabe o que significa essa pergunta? Será este, porventura, o filho de Davi? Equivale a perguntar: escuta, esse é o Messias? Será que a gente está diante do Messias? Olha só. Só no dia de hoje, nesse sábado, da sinagoga para cá, olha o que esse cara já fez. Sem alarde, sem gritaria, sem querer aparecer, na suavidade de quem sabe, de quem pode. E pode e sabe tanto que não precisa de propaganda. Será esse
Mas os fariseus, que estavam ali do lado, essa moçada, solta que saiu do canil da religião, tomados de cólera espiritual, promovida pela babância do fanatismo deles, os fariseus ouvindo isto, essa pergunta, os caras não deram a mínima, preste atenção, não deram a mínima para o homem que era surdo, endemoninhado, que era surdo, ter ouvido. Isso eles não quiseram nem saber. Eles não se alegraram um minuto com o fato de que tinha um surdo que passou a ouvir. Porque Jesus disse, ouve, sai dele espírito maligno, entorpecedor de cognitividade e de sentidos. Sai dele. O homem voltou a ouvir e voltou a ver. Mas os fariseus, eles ouvindo o que o povo tinha dito, será este porventura o Messias, não deram a mínima para o fato de que alguém tinha sido curado de uma condição horrorosa de autolacramento numa masmorra existencial e psíquica, que só quem já esteve preso nela pode entender a profundidade dessa solidão e dessa limitação. Eles não ouviram a alegria dos que se alegraram com aquele que tinha sido curado, eles só ouviram a questão. Será esse, porventura, o Messias? Aí pronto, foi tudo que eles ouviram. Era tudo que interessava, era tudo que importava. Como acontece com os fanáticos religiosos. Você diz e faz as maiores maravilhas do mundo. Mas se alguém receber algum benefício lindo que venha da sua parte, na mesma hora eles vão começar a te acusar de ser o guru das pessoas, de estar sendo idolatrado, de estar sendo superestimado, de estar sendo isso e aquilo. Eu sei porque eu sofro disso a minha vida inteira, incluindo hoje. Todo bem que a minha vida traz é interpretado por esses caras aqui, os fanáticos religiosos, com alguma negatividade. Eles ficam com raiva de que Deus me use. Eles ficam com raiva da grandeza da presença do reino de Deus em mim, da profecia de Isaías cumprida em Jesus, se cumprindo em mim, porque foi o que Jesus disse que queria que acontecesse. Quando afirmou, assim como o Pai me enviou, com base nas mesmas coisas, poderes, pautas, sinais, prodígios, maravilhas e sabedorias, também eu vos envio para vocês me repetirem no mundo. Aí você vai e começa a ficar parecido com Jesus, repetindo Jesus na sua vida, e eles ficam com ódio de você. São as mesmas pessoas, é o mesmo espírito. É fácil identificá-los, eles estão para todo lado. Quando eles ouviram essa resposta das pessoas, essa admiração perplexa, será que esse é de fato o enviado de Deus para nós? Quando eles ouviram isso, sabe o que eles disseram? Eles já tinham uma resposta pronta. Como todo fanático religioso tem, eles não têm diálogo, nem têm lógica, nem têm inteligência dialogal, não têm sabedoria para resistirem a um suspiro sábio contra a insensatez deles. Não tem, mas eles têm respostas prontas, clichês de agressividade, de palavrões, de ódio, de detratamento. Foi o que eles fizeram aqui. E gritaram logo, não! Este expele os demônios pelo poder do maioral dos demônios, de Belzebu. A gente sabe. Todo fanático religioso tem certeza absoluta sobre o fato de que aquele que não é como ele, que não vive como ele, que não quer ser como ele, que não aprendeu as coisas perversas que ele incorporou, que quer viver outro estilo de vida, outro modo de vida, parecido com Jesus, todos eles têm uma resposta peremptoriamente pronta, jogando você no inferno, acusando você de tudo, ou até, no caso de Jesus, dizendo que o poder dele era exercido sob a influência do maioral de todos os demônios, daquele panteão demoníaco de falsos deuses dentro
dentre os quais eles acusavam o Beelzebu de ser o mais poderoso de todos na hierarquia dos demônios. E aí associaram isso a Jesus. Ele expele demônios porque o diabo age nele para enganar vocês. Eu ouço isso todo dia, vou vendo as pessoas serem abençoadas e vejo os entes caninamente raivosos chegarem dizendo é um enganador, é um satanás, é um anticristo. Tudo que ele diz, a sabedoria dele, a inteligência dele, a genialidade dele, a consciência dele, seja lá o que eles queiram atribuir a você, eles dizem que foi o diabo que te deu. E que é tudo engano. É a mesma história, é o mesmo script, não muda nunca nada. Este expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E é um caso seríssimo. Eu vou parar aqui nesse verso, porque eu tenho muito para falar depois, no dia de amanhã. Mas hoje eu vou parar aqui. É um caso seríssimo. Quando o indivíduo é exposto a toda a graça, ao evangelho do reino, à bondade, ao amor de Deus, à misericórdia em ação, a graça socorrendo, livrando, abraçando, acalmando, sossegando, ensinando a pacificação. Mas eles são de um espírito, esses outros, tão antagônicos. Como Paulo fala escrevendo aos Filipenses, chama esses caras aqui de cães. É Paulo que chama de cães, quando diz apartai-vos dos cães, que são esses entes caninos. Paulo conhecia a baba contaminada e raivosa dele, as mordidas. Paulo foi todo mastigado por esses caras durante a vida. Assim como Jesus, que foi levado por eles à cruz. E eles são os que matam todos os profetas e tentam calar todas as vozes de graça e de sabedoria no mundo. Isso é grave demais, vocês não têm ideia de como isso é grave, é de uma gravidade incomparável viver assim. E agora eu estou falando com você que é oprimido por essas pessoas que são assim, tanto quanto eu também estou falando eventualmente, miraculosamente, com alguém que por alguma misericórdia de Deus, sendo ainda como um cão raivoso e colérico dessa natureza, me deu algum ouvido e a audição teve alguma captura de entendimento, por menor que tenha sido. E aí eu quero aproveitar essa nesga, essa brecha e dizer: cuidado, meu filho, porque se você tem vivido assim, minha filha, você está se tornando uma pessoa da natureza do próprio diabo. Você está virando um filho do inferno. Você não quer isso para você. Não faça isso contra você mesmo. Mas tem uma quantidade brutal de pessoas fazendo isso contra elas próprias, todo dia, o tempo todo. E você que me vê e me ouve aqui é testemunha disso. Você tem assistido. E o pior, alguns de vocês, até o dia de hoje, não tinham tido discernimento de como não dá para permanecer ali. Não dá para conviver com isso, porque a gente acaba ficando parecido e depois de um tempo a gente absorve e a gente se torna aquilo ali, daquele jeito, daquele modo, daquela forma. A grande maioria das pessoas são verdadeiras esponjas, que para absorverem o que é bom demoram, mas para absorção do que é ruim é numa rapidez brutal que isso acontece. Eu quero pedir ao Espírito de Jesus que me deu a bênção de trazer essa palavra singela, simples, uma explanação escorreita,
que não demanda grandes interpretações, só a percepção do óbvio. Se você crê que Jesus é quem Jesus disse que era e demonstrou ser, então não tem complexidades, é tudo muito simples, e o acolhimento está em simplesmente não reagir contra o amor que lhe está sendo oferecido. E eu peço que o Espírito de Deus salve a você de ser dominado por esse estado mental de natureza espiritualmente homicida contra toda a manifestação de vida proposta por Jesus no Evangelho. É o que eu oro em seu favor e em favor de todos os que me ouviram no dia de hoje e vão ouvir em todos os outros dias. Em nome de Jesus.